break agora é um esporte olímpico. Olímpico. Então tu tá fazendo a preparação que tu já fazia, mais preparação. Como é que é isso? Cara, na real eu tô fazendo muita coisa que eu não fazia. Tu acredita nisso? Porque quando o break se tornou olímpico, antes disso a gente só tinha o mundo cultural. Foi uma rápida explicação. Que o breaking faz parte do hip hop, que tem outros elementos, né, que faz parte da cultura hip hop ali, que é o DJ, o MC, o rap, né, e o grafite. E aí, só existia pra nós o mundo cultural. No mundo cultural, apesar de eu ser um cara muito mais competitivo, o break ainda é muito mais o meu estilo de vida, sabe? Então é uma parada que eu vivo o break, sabe? Eu tô com meu fone aqui porque eu vim escutando um rapzinho, vim escutando um break e tal, vim na manha. Você vai vivendo aquilo no seu dia a dia. Então é muito mais artístico. Pra mim era muito mais artístico, ainda é. Mas hoje aconteceu o quê? Que quando virou um esporte, ele exigiu mais, sabe? Então antes você ia pra um evento, você fazia 10 entradas ao todo no evento pra ganhar. Hoje você tem que fazer 25 pra ganhar. Então, começou a exigir mais do corpo. Então, por exemplo, eu odeio fazer academia, pô. Odeio. Mas eu preciso fazer academia. Porque o meu corpo precisa. Então, a gente meio que começou a fazer algumas coisas que a gente não fazia antes. A cuidar mais do corpo. A gente começou a ter acompanhamento de fisioterapeuta, que era uma coisa, porra, eu nunca imaginei. Eu, Leon, de alguns anos atrás, jamais tinha dinheiro do bolso pra ir pro fisioterapeuta. Eu ia passar um andiroba e banha de galinha e esperar que sarasse, entendeu? Era isso. Mas agora não. Então exige um cuidado muito maior com o corpo que a gente tá tendo agora, muito maior. Tem coisas absurdas assim que eu não consigo mais. Tipo, por exemplo, eu faço parte da seleção brasileira de break e no meu contrato, pô, sou proibido de andar de moto. Sabe, então, tipo, não posso andar de moto, assim. Então, a gente começou a ter cuidados também que antes a gente não tava nem aí, entendeu? Então, assim, foi muito mais... Começamos a fazer muito mais coisas agora que antes a gente não fazia, depois que virou olímpico, assim. Mas me explica uma coisa. Tu és da seleção brasileira. E como é que funciona? Tem que ter uma peneira para ir para as Olimpíadas? Como é que é isso? Funciona assim... para você participar do circuito olímpico, você tem que ser da seleção brasileira, né, de break, do time Brasil. E para ser da seleção brasileira, você precisa participar de um ranking nacional. No caso, eu sou o atual número do ranking. Então, na seleção brasileira, a gente tem 6 pessoas atualmente, que são os 3 primeiros do ranking masculino e os 3 primeiros do feminino. E para participar das Olimpíadas, depois que você passa pelo ranking nacional, entra no time, aí você meio que é autorizado a participar dos eventos de circuitos mundiais. Então eu tô desde o ano passado viajando o mundo, competindo nas eliminatórias mundiais, que é do ranking. O que me faz o número 26 do mundo é porque desde o ano passado eu tô competindo, pontuando, até chegar aqui. Então, a gente vai fazendo essas eliminatórias mundiais para arrecadar pontos. Só que esses pontos não vão te levar para as Olimpíadas, tá? Esse ponto é para que ano que vem, depois de todas as eliminatórias que vão ter reais, por exemplo, em novembro agora eu tenho o Pan-Americano. Eu vou pro Pan-Americano. O Pan-Americano, quem ganhar, medalha de ouro e medalha de prata, tá nas Olimpíadas direto. Em setembro eu tenho o Mundial. Quem ganhar, tá nas Olimpíadas direto. Então, para nós brasileiros, pro nosso continente, são essas 2 opções. Caso a gente não consiga, o ranking serve para isso. Para que ano que vem, aí vai ter o top 40 do mundo. Esse top 40 zera tudinho. E aí a gente recomeça do zero de novo. E os melhores pontuados, as últimas vagas ali, tem 9 vagas. Essas 9 vagas, dos melhores 9 desse top 40... vão para as Olimpíadas, entendeu? Entendi. E como é que tu recebeu essa questão da inclusão do break como esporte olímpico? Era alguma coisa esperada já pela galera do breakdance ou foi uma coisa que aconteceu assim? Não foi uma parada que eu lembro da primeira história de começar essa fofoca. Foi uma fofoca. Foi em 2016, lá no Japão a gente começou a escutar que o Comitê Olímpico tava olhando já pro break em alguma coisa esportiva assim. Foi se consolidar 2017 assim. Não, é uma proposta concreta e tal. Quando veio
pra comunidade break no mundo, claro que à primeira vista a gente ficou com o pé atrás. Por quê? Porque a gente... O primeiro mito que eu falo, que surgiu na nossa cabeça era, pô, a gente é uma cultura, se virar um esporte vai acabar. Vai morrer a nossa essência e tal. Porque na nossa cabeça a gente ia botar aqueles colãs super apertado. Tô entendendo. Ia virar uma coisa robótica, entendeu? Tipo Assim, ginástica olímpica. típico ginásio. Isso, ia tirar a nossa liberdade. Exatamente, ia tirar a nossa liberdade e tal. Então tava muito obscuro ainda como que ia ser. Então acabou que deu muito essa impressão a muita gente. Então muita gente foi contra na época. Só que depois que foi, nossa, teve até campanha pra que não fez e tal. Só que depois foi explicando como é que ia ser, o que ia trazer de bom pra cultura, pro breaking, pros b-boys, pras b-girls, isso. E acabou que a galera foi entendendo. Eu fui um desses, que eu fui pesquisar, fui olhar, fui entender o que é um esporte, alguma coisa virar um esporte olímpico, sabe? Assim, cara, é uma parada absurda. É muito grande você ser um atleta olímpico. As Olimpíadas é o ápice do esporte, sabe? Tem alguns esportes aí que isso é muito mais importante do que um mundial, por exemplo, sabe? É você representar tudo, a história do seu esporte, assim, é uma parada absurda. E quando eu comecei a pesquisar e olhar, eu falei, não, isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom para nossa cultura, porque isso vai trazer visibilidade. Isso vai fazer com que as pessoas entendam o que é o breaking. Isso vai trazer retorno financeiro pro breaking. Cara, isso vai ser bom. Eu sei que não vai agradar todo mundo, tudo bem, mas vai ser legal. E aí eu entrei na campanha ao contrário, do a favor, fizemos campanha e tal para conseguir. E aí concretizou em 2018, quando eles fizeram um teste nos Jogos da Juventude, lá em Buenos Aires. Aí fizeram a primeira vez e tal, teve um campeãozinho lá, não sei o que foi um menino novinho lá. E aí no outro ano, 2019, eles concretizaram o break como um esporte olímpico e tal, e já tá concretizado em 2028 para Las Vegas, então, e pra 2032 na Oceania, então... E pra 2024 agora. E pra 2024 agora, porque vai ser a primeira com break. E pra que seja de fato, porque eles estão testando, né? Tá. É importante dizer isso, que o break tá sendo testado, assim como foi o skate e assim como foi o surf. Para que seja consolidado como um esporte olímpico de fato, ele precisa ser confirmado em 3 Olimpíadas seguidas. Entendi. Tá? Então a gente tá confirmado já em 2024, tá confirmado em 2028 até então, e a Austrália também já confirmou o break em 2032. Então, se ele passar por esse estágio... Se ele passar por esse estágio, então a gente vai ter sempre o break como um esporte olímpico. Então, essa é o que a comunidade internacional, todo mundo que dança break tá empenhado em conseguir. Então, assim, em 2024, só pra você ter uma ideia, o break vendeu 1 milhão de ingressos em um dia pra 2024. 1 milhão, assim. E nenhum esporte vendeu. E vai abrindo, né, muito espaços pra falar sobre o break. Sim, como aqui, exatamente. o Globo Esporte. O Globo Esporte, eu tenho feito... Fiz matéria no Fantástico também, falando do break e tal. É muito louco, porque isso era exatamente o que eu imaginei que ia acontecer, sabe? Hoje você vê b-boys e b-girls, pô, sendo patrocinado por marcas que se a gente quisesse usar, tinha que comprar, sabe? A gente tem time da Adidas, da Nike, a gente tem um b-boy patrocinado aqui do Brasil, que é o Aleph, que é da Lacoste, sabe? Então, isso abriu um caminho muito grande, cara. Isso abriu, e não é pouco dinheiro que essa galera tá ganhando, tá ligado? Eu por exemplo, sou patrocinado do Spotify, da Red Bull, tá ligado? Tenho vários outros parceiros, então, isso há uns anos atrás era inimaginável. Eu fico triste com uma coisa, porque a gente precisou virar um esporte para que chegasse a isso. Porque a gente, enquanto cultura, já tinha todo esse potencial. Não mudou exatamente nada. Nada. Até o formato olímpico é o mesmo do cultural, sabe? É a mesma coisa ali. Só adicionou mais jurado e um tabletzinho pra galera ficar mexendo. Mas não mudou em nada. É o mesmo formato, a mesma batalha, a mesma coisa. Então... Às vezes eu fico até pensando, pô, cara, por que a gente precisou virar um esporte? Mas também, ok, viramos.
E ok, vamos aproveitar isso a nosso favor. Era uma parada que eu sempre falava pra galera, pô, vamos aproveitar isso a nosso favor. É uma maneira da gente educar as pessoas sobre o break, sabe? É uma maneira da gente mostrar pras pessoas que, às vezes, aquele mano, aquela mina que tá naquela praça dançando, não é um vagabundo. Sabe? Não é uma pessoa que não tem o que fazer. É alguém em busca de um sonho. Às vezes tá em busca de melhorar, porque aquilo ali pode ser o seu ganha-pão, como era o meu caso, que vim da praça, que vim de treinei na maioria da minha vida em praça, pô. Pública, mesmo já ganhando dinheiro, porque não tinha espaço. A gente não tem um espaço de breaking, tá ligado? Assim, pra você ensaiar como você vê numas praças um half de skate. Aquilo ali é um espaço pro skate, pra ele treinar a manobra dele, mas não tem do break. Né? Você não vê uma praça. Vai ter agora, lá em Ananindeua, tá? É mesmo? Eu graças a toda essa visibilidade, fui convidado lá pelo prefeito da cidade e a gente tá montando um projeto para ter um espaço único pro break, um centro de treinamento de breaking mesmo, lá em Ananindeua. E então, assim, isso é muito louco, sabe? Isso graças ao break ter virado um esporte. Entende? Então toda essa visibilidade trouxe muito mais pontos positivos do que negativos. Então hoje a gente, com a nossa consciência, com tudo que a gente tá vendo, entende que foi uma ótima aquisição o break ter virado olímpico, entende? Pra nós. Cara, até hoje eu espero a capoeira virar um olímpico, então. Cara. Eu ficava muito tempo pensando assim, quando for as Olimpíadas do Brasil, vai ter capoeira. Eu nem sei se teve ou se não vai, mais um dia, quem sabe. Quem sabe a capoeira deixa eu dar tem potencial. Tem potencial.